Fala pessoal, beleza? Tanuri aqui. Não sei se vocês perceberam, mas o nome do canal já mudou. Não é mais Hacker Social, agora é meu próprio nome, Tanuri Tensue. Eu vim aqui para dar um pequeno esclarecimento, né, sobre o motivo por que eu não postei mais, quais que serão os próximos passos daqui do canal, o que eu pretendo fazer com ele, né? Então, basicamente, o nome do canal lá, Hack Social, ele tinha o intuito de demonstrar um pouco sobre as coisas que eu tinha feito para parar de gaguejar tanto, né? Porque, como mostrei naquele vídeo que viralizou, né? Um segredo que eu escondi por mais de 10 anos. Poxa, fui gago por muito tempo, muito tempo. Faz pouco tempo, alguns anos, acho que uns 4, 5 anos que eu consegui vencer essa questão da gagueira, né? E hoje não é uma coisa que me incomoda tanto. Claro que tem coisa ainda que eu posso melhorar na questão da dicção. Já tem alguns resquícios, né? Como aquele vídeo lá da pausa longa, que eu ainda faço ainda, mas não é uma coisa que me incomoda muito. Então, por isso que eu não falei mais tanto sobre aquele assunto, sobre gagueiro. Mas como basicamente tem 600 e poucos inscritos aqui e, tipo, vocês me acompanharam até aqui e querem falar sobre gagueira, eu posso ainda vir aqui falar sobre alguns vídeos, mas a ideia principal desse canal aqui é meio que falar um pouco sobre como hackear a boa vida, né? Falar sobre assuntos que eu estou vivenciando agora. E se você que estava aqui inscrito pensando que eu só ia falar sobre o vídeo de gagueira, pô, se você quiser desinscrever, eu vou entender. Mas se você quiser aprender mais sobre finanças, amor, felicidade, por exemplo, você que é gago, você que não sabe, por exemplo, como falar com uma garota, ou se você não sabe como apresentar um trabalho, ou você quer saber como ganhar dinheiro na internet, coisas assim, tipo, são coisas que eu vou estar abordando nessa nova empreitada aqui. Vou trazer várias pessoas que eu conheço, né, para falar de algum tópico em específico. Então a ideia dessa nova jornada aqui para frente vai ser mais como fosse pérolas de ouro, ou seja, pepitas de ouro que eu masterizei sobre um determinado assunto, e coisas que eu vou vir aprendendo. Eu também tenho um outro canal chamado Antônio Sem Acento, meu nome é Antônio Sem Acento. Lá eu falo sobre dia a dia, o que eu aprendi, essas coisas, mas aqui vai ser um pouco mais sério, entendeu? Vai ser tipo, nossa, o que eu aprendi sobre negociação, o que eu aprendi sobre apresentação, no caso de vocês que são gagos, não tem medo de se expressar essas coisas. Então vai ser mais essa pegada, entendeu? E é isso. Queria só notificar vocês. E essa questão... Tô pensando aqui no assunto aqui pra falar pra vocês. Pra quem é gago e tá me assistindo, eu acredito que para enfrentar esse problema, eu acredito que você tem que fazer alguns passos. Primeiro, não negar que você é gago, não é? Primeira coisa é entender que você realmente tem um probleminha a mais, ou seja, uma carta não tão boa, vamos falar assim. Mas que não é o fim de tudo, e que você pode melhorar e ter uma carta boa. Então, o que eu faria se eu pudesse voltar no passado? Primeiro, eu aceitaria que eu sou gago, iria procurar coisas que eu posso fazer, por exemplo. Na minha época eu não tinha essa questão tipo de psicólogo, de fonoaudiólogo. Então não tinha como eu fazer. Mas se você tem essa possibilidade, vai lá. Procuraria principalmente enfrentar meus próprios problemas, meus próprios medos. Por exemplo, se eu sou gago, muitas vezes eu tenho medo de falar com outras pessoas, eu tenho medo de fazer apresentação. Eu sei que é difícil
falar agora, porque acho fácil falar agora porque eu já não gaguejo tanto, mas e se você tiver a coragem de falar, nossa, eu sou gago, eu vou apresentar aqui, talvez eu gagueje bastante porque eu também estou nervoso, mas eu vou dar o meu melhor. Então, se você se expor ao medo, é uma boa coisa a se fazer. E uma coisa que pode diminuir essa questão tipo do ridículo, que muitas vezes é o que eu pensava, é você estudar bastante sobre o conteúdo. Então, porque assim, se você for querer falar uma coisa que você não sabe, por exemplo, agora, eu não roteirizei esse vídeo, então eu tô exposto ao ridículo na questão de tipo, se alguém me confrontasse alguma coisa assim, pô, eu não saberia o que falar. Porque eu não roteirizei esse vídeo, então eu não sei o que eu vou falar, tipo, passo a passo, mas eu tinha uma ideia prévia. Então eu acredito que para você fazer uma boa apresentação, você tem que, tipo, fazer o roteiro, estudar bastante o assunto e, tipo, lidar somente com um problema, que seria essa consciência que você tem que, nossa, você vai gaguejar e que vai passar alguma coisa. Mas a principal atitude que você tem que ter é a ação e a coragem de, nossa, eu vou lá fazer, apesar de eu ter uma grande probabilidade de gaguejar, né? Então, acho que é isso a primeira coisa. E você fazer isso sempre, entendeu? Por exemplo, digamos que você começa fazendo apresentação na sua sala de aula, depois em uma palestra, em um evento, em alguma coisa assim, entendeu? Você ir progredindo aos poucos. Eu lembro que no início, quando eu tinha dificuldade em falar com as pessoas, eu falava, nossa, eu vou fazer uma pergunta para aquela mulher ali. E ela perguntava, eu nem queria saber, mas fazia, né? Então, se eu me forçava a... fazer essas coisas, dar pequenos passos, é melhor do que ficar parado. E uma outra coisa, leva-se tempo para você masterizar certas coisas. Então não quer dizer que, poxa, porque você vai fazer uma apresentação ali que tipo você vai tipo ficar bom, não. Tipo, leva-se tempo, porque eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro ele é meio que chama-se plástico. Na biologia fala-se neuroplasticidade, ou seja, o seu cérebro tem capacidade de se moldar a um novo estímulo. Exemplo, vou te dar algum exemplo aqui. Imagina que você vai na academia, você passa uma semana indo na academia, não vai crescer muito o músculo. Vai ficar inchado, tudinho, mas depois volta ao normal. Se você continuar indo e proporcionar para o músculo as coisas que fazem com que ele cresça, exemplo, estímulo, alimentação, sono e algumas outras coisas, consideravelmente com o tempo ele vai crescer. Mas isso precisa-se de estímulo, as condições necessárias para aquilo e um tempo, entendeu? Então, você tendo essa noção, eu acredito que você não vai se frustrar. Porque acredito que hoje nós estamos numa sociedade muito imediatista, onde tudo tem que ser para ontem. Então, se você pensar desse jeito, certamente você não vai alcançar o seu objetivo. Eu demorei muitos anos. O que eu demorei tipo uns 15 anos para solucionar. Talvez se tivesse o acompanhamento certo, eu demoraria uns 3, 4, 5 anos. Mas seria muito melhor 3, 4, 5 anos do que esses 15 anos basicamente que eu tive para solucionar esse problema, tipo, sozinho. Então só com essas dicas aqui, tipo, você consegue. E eu acredito que cada pessoa, tipo, é um caso único. Não tem como eu generalizar aqui muitas coisas, porque somente você sabe o que você sofre e somente você sabe quais são os seus medos e demônios. Então, tem gente que vai ter medo de falar somente com uma pessoa que ela gosta, outra pessoa vai ter medo de falar em público, outra pessoa vai ter medo de falar com um amigo, alguma coisa assim. Então, é você saber filtrar as coisas que eu tô falando para aplicar na sua realidade, entendeu? Como eu não conheço você, então não tem muito o que eu falar. Então,
basicamente é isso. Assim você consegue melhorar a questão da sua gagueira. E outro, não pensem que só porque eu não estou mais gaguejando que eu não estou procurando melhorar a questão da minha comunicação. Um outro tópico aqui muito legal que eu queria falar com vocês é sobre a habilidade de saber se comunicar. Dizem que os nossos maiores medos e traumas, dizem que é lá que está o nosso propósito. Por exemplo, digamos, praticamente 100% de vocês aqui são gagos ou têm problemas na questão de comunicação, correto? Se esse é o seu maior problema e se você vai trabalhar bastante nisso, você tende a ficar basicamente um especialista naquele tema. Então, essa é uma questão meio que de propósito. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa questão, que os nossos maiores medos e traumas é lá que o nosso propósito tá alguma coisa envolvida com aquilo lá. Então a gagueira está diretamente envolvida com a comunicação. E a comunicação é uma das maiores habilidades que nós temos agora nesse século XXI, não é? O poder da comunicação, porque tudo basicamente vive através da internet, e quem domina essa questão de comunicação se dá bem na vida, na questão de negócios, relacionamentos, negociação, na vida em geral fica muito mais fácil. Então, se você parar para pensar por um lado que talvez não seja tanto vitimista, que legal que eu tenho esse problema, porque assim vai fazer com que eu tenha, por exemplo, que trabalhar bastante nisso. E a sorte grande que eu tenho é que essa é uma grande habilidade desse novo século, dessa nova era que nós estamos vivendo. E se eu dominar isso, eu vou conseguir fazer com que eu seja uma pessoa muito melhor na questão de saber expressar as minhas ideias, de saber vender, de saber me relacionar com círculos novos, e vou conseguir fazer um impacto grande nesse mundo. Então é isso, pessoal. Eu também estou trabalhando nessa questão de comunicação com o canal do YouTube agora, que é uma forma que eu também estou fazendo para que eu melhore essa comunicação e para que eu possa criar negócios e possa ajudar muito mais gente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora o nome do canal é Tanuri Tensue Biosocial Hack, aquele cara que hackeia a si mesmo e o ambiente que ele está. Então vocês são os meus futuros biosocial hackers. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe, vocês vão estar me ajudando bastante. É isso, até mais.